que não me conhece? Não, todo mundo me conhece? Maravilha. Então, para quem me conhece, não? Tem povo que não me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson Cassiano, hoje pastoreando e coordenando o Instituto, um centro de treinamento de batalha espiritual, de cura, de libertação em Belo Horizonte. Nós somos, queridos, ali, fundamentadores, estabelecendo a lei de Deus naquela região. Estamos ativos, né? Muito conhecido, o pessoal fala muito por conta da libertação infantil, trabalhando com crianças. Hoje nós estamos envolvidos ao campo missionário, ao norte de Minas, trabalhando em regiões onde crianças se prostituem por 10 a 50 centavos a manter a casa. Hoje aconselhando mulheres em estado de gravidez indesejadas, mulheres, queridos, que procuram conselheiras, na verdade, para cometer aborto e se deparam com a igreja. Nós já temos aí, né, mais de 10 mil crianças salvas. Glória a Deus. E temos entendido que tão importante quanto lidar e tratar mulheres que cometeram aborto dentro dessa área da cura e da libertação é ser a voz daqueles que não podem se defender. Então nós estamos lá dentro desses meados. Se você quer saber mais sobre toda a dinâmica e projeto, procure lá no Instagram, Avança Judá, e lá você será nutrido. E dentro desse meio de pastoreio, né, nós estamos iniciando agora, dia 23, uma imersão de pastoreio de crianças. Por quê? Entendemos, queridos, que hoje nós focamos muito aos adultos, mas também nós precisamos focar para a próxima geração. Hoje nós temos um espaço local, nós temos trabalhado lá, as coisas têm ganhado forma, e a partir desse mês nós vamos focar justamente dentro disso, ensinar a igreja, habilitar a igreja a esse pastoreio. Então, se você deseja saber mais informações, também nos procure. Vamos para a palavra? Ontem eu ministrei com você sobre manifestando o Filho, sermos aqueles que manifestam a pessoa de Cristo bem experimentado. Mas hoje, nessa manhã, eu queria ministrar com você sobre a sala do vinho, a sala do banquete, aonde nós experimentamos o amor do Senhor. Nós estamos em uma janela profética dentro de um mês, e códigos proféticos sendo liberados a partir de Elu. É um tempo onde nós estamos nos preparando para a festa das cabanas. É um tempo a qual o toque do shofar é liberado a cada manhã ecoando. É um tempo onde o rei se encontra no campo com a noiva, e nós desfrutaremos da face dele e do favor dele. É um tempo onde nos aponta, queridos, a uma proclamação dos nossos lábios, e essa proclamação é: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então é nesse meio, abre sua Bíblia comigo no livro de Cantares, Cantares capítulo 5. Tem alguém aqui que não trouxe Bíblia? Levante a mão. Todos trouxeram Bíblia? Amém? Não se sinta envergonhado, a irmã não trouxe. Eu vou te emprestar a minha. Estou vigiando essa terra. Tem mais alguém, queridos, que não trouxe Bíblia? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, só que a minha versão aqui está na versão A Mensagem. Amém? A palavra do Senhor diz assim, na minha versão diz assim: cheguei ao meu jardim, minha noiva, minha amada, senti a doce fragrância, desfrutei o mel e a fruta, bebi o néctar e o vinho. Celebre comigo, amigos, levantem suas taças, a vida ao amor. Enquanto eu dormia, em meus sonhos estava bem acordada. Ouça, é o meu amado batendo. Ele me chama, deixe-me entrar, meu bem, minha querida, minha amada, amor da minha vida. Eu estou encharcado de orvalho, de sereno, tremendo de frio.
Mas já me troquei, estou pronta para me deitar. Será que tenho que me levantar agora? Mas o meu amado é persistente, ele não desiste facilmente. Enquanto ele batia, disparava o meu coração. Arrependida, levantei-me, abri a porta ansiosa para recebê-lo, ofegante e trêmula para abrir a porta. Que tristeza, ele já tinha ido embora. Cansado de esperar, o meu amado se foi. Eu quase morri enquanto saía correndo procurando por ele. Para o meu desespero, não o encontrei. Gritei na escuridão, mas só houve silêncio. A palavra do Senhor continua dizendo: os guardas me encontraram, e quando faziam a rota noturna, eles me bateram e me feriram. Logo os guardas da cidade. Amém, queridos? Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Mas sabemos que nos últimos dias tem tantas coisas que têm nos roubado a revelação de quem o Senhor é. Nós clamamos, ó Pai, pois há uma fome, há uma sede, ó Pai, dentro de nós. E essa fome e essa sede é pela Tua presença. Fale conosco, ó Pai. Fale conosco, que não se cale. Fale conosco, ó Pai, até que a Tua verdade seja ecoada em nosso meio, e assim as escamas dos nossos olhos sejam arrancadas. Amém? Queridos, essa passagem de Cantares, capítulo 5, na verdade nós estamos lendo um livro escrito por Salomão, um homem que com grande sabedoria, ainda governando na sua juventude, quando era ainda criança, assumindo o trono do seu pai Davi. Há uma estrutura aqui, queridos, que nós precisamos entender, e eu vou dar um retrocesso na história para que você tenha entendimento do que eu vou ministrar. Davi já está na sua velhice. Quando Davi ele chega à sua velhice, ele já está bem experimentado. Ele está chamando o profeta Natã. Ele chama o profeta Natã, e Davi está vivendo um grande momento na sua vida. Davi já está vivendo a prosperidade dos dias. Ele já chega na sua velhice. Ele está chamando o profeta Natã, e ele está falando: profeta, não é válido para mim viver em uma casa de veraneio. As pessoas olham para o meu reino e me vê próspero, um homem que não perde batalhas. O meu coração deseja algo, profeta, e o desejo do meu coração é construir um lugar para o Senhor. As pessoas percorrerão lugares, passarão a proximidade das nossas regiões, olharão e verão: ali está a casa do Senhor, ali está o ambiente que o Senhor mora. Para mim, profeta, não tem valia ter uma casa como essa e o meu Senhor habitar em tendas. O profeta, não está acostumado com esse negócio chique. O profeta está olhando para Davi, falando: Davi, faça segundo o teu coração. O profeta volta para casa, e na madrugada o Senhor acorda ele, e acordando o profeta, a conversa que o Senhor tem com o profeta é mais ou menos assim: quem te autorizou a dizer tais palavras para ele? Volte ao meu servo. E quando o profeta chega diante a Davi, o Senhor está abrindo a boca do profeta e declarando: porventura eu pedi que construísse uma casa para mim? Porventura pedi eu às 12 tribos para que construísse uma casa para mim? Eu sei, queridos, que isso nos traz uma palavra de exortação, mas o que o Senhor nos traz um entendimento é: Davi anseia fazer bem mais do que aquilo que o Senhor pediu. O Senhor nunca pediu para que Davi construísse uma casa, mas o coração de Davi anseia em construir um lugar aonde o Senhor faça morada. Entenda isso. A preocupação de Davi, queridos, é a seguinte: já estou na minha velhice, não suportaria perder a presença dele de vista. Vou construir um lugar aonde eu passarei os últimos dias da minha vida sem que eu perca a presença do Senhor à vista.
O Senhor está olhando para Davi e está falando para Davi: você não irá construir, eu vou te entregar a planta desse lugar, porém o teu filho construirá. A Bíblia diz que Davi, queridos, morre. Salomão assume. Salomão está oferecendo um sacrifício maior do que tudo que se já havia visto. Os montes são cobertos de sangue mediante o sacrifício que Salomão está fazendo. Salomão está entregando tudo que tinha no seu reino após serem saqueados, roubados. Porém, o Senhor se apresenta a Salomão, e mesmo Salomão ainda sendo tão novo, o Senhor está falando para ele: pede-me o que você deseja, e assim eu farei. Salomão está pedindo sabedoria. Salomão está escrevendo o livro de Eclesiastes. Salomão está escrevendo o livro de Provérbios. Salomão está escrevendo o livro de Cantares. E quando chega em Cantares, Salomão ainda está no ápice da sua juventude, apaixonado, e ele está escrevendo sobre uma grande paixão. E a sua grande paixão é uma mulher chamada Sulamita, uma mulher de uma outra etnia. E quando Salomão escreve sobre Sulamita, o seu coração expressa uma paixão, um amor, e de repente o Senhor está apresentando para Salomão uma mulher ainda mais bela. Aonde na expressão do Senhor, Salomão está olhando e dizendo: quem é essa? Brilhante como o sol, mais bela que a lua. É a tipologia de Cristo e a igreja. O Senhor está falando para Salomão sobre coisas maiores, e o amor ainda maior do que se pode experimentar até então. Salomão, tomado de paixão, ele está indo à noiva. Ele sai do seu palácio e ele está indo de encontro à noiva. É justamente a expressão de Cristo, que sai dos lugares altos, habitar em meio à terra e simplesmente se dando a vida à noiva. E ele está declarando: cheguei ao meu jardim, minha noiva, minha amada, senti a doce fragrância, desfrutei o mel e a fruta, bebi o néctar e o vinho. Celebrem comigo, amigos. Levantem a tua taça e celebre a vida e o amor. E enquanto o Senhor está celebrando, a amada está dormindo. E é interessante observar que nos últimos dias, queridos, dentro dessa fenda profética de Elu, o amado deseja se relacionar com a sua noiva. Porém, enquanto ele bate na porta, a Bíblia diz que ela está pegando o sono. O amado está do lado de fora. Isso, queridos, me traz um senso de responsabilidade muito grande. Porque quando João escreve as 7 igrejas da Ásia, é justamente essa realidade que se depara com uma das igrejas. Jesus está batendo a porta e dizendo: se alguém abrir, ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que o Senhor está falando? A igreja está funcionando sem a pessoa de Cristo. Pastor, você quer me dizer que é possível abrir igreja sem Cristo? É isso que eu estou te falando. Eu estou te falando, queridos, que nós estamos entrando dentro de um hábito e um costume de nos reunir sem a presença dele. Existe um livro, querido, sobre o ministério apostólico, eu gosto muito dele, esqueci o autor. Ele disse que em um determinado momento ele foi em uma grande igreja na América, e quando ele chegou lá naquela igreja, grandes feitos de avivamento eram falados a respeito daquela igreja. Aquela igreja, toda a estrutura linda, banhada no ouro. Aquele pastor olhou para aquele irmão, aquele diácono que abriu a igreja para que pudesse conhecer. Grandes feitos aconteceram ali, pessoas foram curadas. A história vai dizer, paralíticos voltaram a andar. E aquele pastor, vislumbrado com a riqueza daquela igreja, olhou e disse para aquele diácono assim, aquele obreiro: essa igreja nunca poderá dizer me falta ouro e prata.
Aquele diácono, querido, chorando diante a ele, disse: essa igreja também nunca mais vai poder dizer a um paralítico: levanta e anda, pois a presença já havia se retirado do meio. O que nos leva a perder a presença do amado e de modo tão desapercebido? Os nossos olhos já não estão fitos nele, a ponto de perder e já não sentir mais que ele já não está em nosso meio. O que nos leva a sermos arrancados dessa realidade, a ponto de entender que o Senhor não está nos chamando a participar de reuniões a cada semana simplesmente para nos tornar confortáveis. Não há conforto, queridos, nessa palavra. A palavra do Senhor mexe com as nossas estruturas. Eu estava falando esses dias com esses meninos. Não podemos olhar, queridos, para a palavra do Senhor, pegar histórias simples, como Ana e Penina, como quem diz: eu sou Ana. As adversidades da vida é Penina. Não, queridos, tem muito de Penina dentro do nosso coração. Verdade. Tem muito de Golias no nosso coração. É essa palavra que precisa ecoar dentro de nós, e nós precisamos entender: essa palavra nos prepara a nos encontrar com o amado. E o Senhor sim está levantando um povo que caminha de modo ataviado, uma noiva ataviada disposta a se encontrar com o noivo. Eu não estou te falando de namoro, eu estou falando de um compromisso sério. Observe, no relacionamento de um namoro, nós paqueramos, o nosso coração se enche, palpita, admiramos, porém, em um determinado momento, a namorada e o namorado vai para sua casa e não acessa o lugar de intimidade. No noivado, há uma promessa para um casamento, e essa promessa leva com que ambos vivam em fidelidade e santidade. Mas o noivado não tem fim nele mesmo. O fim do noivado é o casamento. O que eu quero que você entenda aqui, queridos, o que nós vamos discorrer é: existe um amado batendo a porta, e o desejo dele é ter uma aliança sólida com você. É essa experiência, e o que a Bíblia está nos declarando é justamente isso. O noivo está indo de encontro à noiva, e olha que interessante, ele está batendo a porta, entrar em um nível mais profundo de relacionamento, porém, ela está trazendo as suas desculpas. Já me deitei, tornarei a me levantar. Já me despi, tornarei a me vestir. Eu já banhei os meus pés, tornarei a sujar. Uma noiva que se encontra com o noivo, eu estou falando de alguém, queridos, que tem como primazia a presença dele. O coração do noivo está pulsando a te encontrar. Existem, queridos, uma grande realidade aqui, aonde é expressa a essa experiência. O noivo está saindo do palácio, está indo de encontro à noiva, porém a palavra do Senhor, no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 6, olha o que diz: Cantares capítulo 8, versículo 6 diz assim: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, com veemente labaredas. O que eu estou falando com você, queridos, que existe um lugar nesse noivo, e esse noivo pulsa em amor por você. Quando nós falamos sobre lugares aqui, um parênteses aqui só para que você entenda,
Nós estamos falando, queridos, sobre dimensões espirituais, lugares do Senhor, ambientes proféticos que o Senhor deseja nos levar e acessar. E é justamente observar, queridos, que existem 3 estruturas, aonde, através das Escrituras, vão nos trazer um campo muito claro. Primeiro, salas reais. A sala do trono. Você que está anotando, anote isso. Eu acredito que será de grande valia para você que caminha uma veia profética. As salas reais. A primeira é a sala do trono, lugar onde o rei julga, sentencia. Os decretos celestiais são liberados dentro desse templo. Ambiente de justiça, aonde as pessoas se apresentam ao rei a receber graça e misericórdia. Eu vou te explicar. Eu sempre criei, pastor, que quando Cristo derramou o seu sangue, eu sempre criei que o sangue de Cristo é a moeda mais alta, o valor mais alto, e o que move o mundo espiritual é o sangue. E sendo assim, Deus Pai entregou o seu Filho por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E esse sangue era o valor pago sobre o império da morte. Porém, entendendo sobre o que é justiça do reino e essa sala da justiça, eu entendi que o sangue de Cristo não é dado aos demônios. Há uma lei que governa o mundo espiritual, e no trono de justiça, diante da justiça do Eterno, quando o mundo espiritual olhava para você e dizia: você é ilegítimo acessar as regiões celestiais. O sangue de Cristo não vai para os altares dos demônios. O sangue de Cristo vai diante de algo chamado justiça de Deus. Os princípios que te prosperam são os princípios que te ativam a miséria. Quando a palavra do Senhor diz assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás, o que o Senhor está falando? Eu vou te ensinar como um homem justo se comporta sobre a terra. E é essa justiça que libera o princípio, e é esse princípio que te cobre e te torna legítimo a prosperar. E é nesse ambiente espiritual, essa sala de justiça, aonde os decretos do Senhor são liberados ao teu favor. Existem liberações que acessaremos através de guerra, batalha espiritual. Outros lugares só acessaremos por intermédio de algo chamado justiça. É nessa sala de justiça aonde os decretos são liberados. Sabe por quê? Porque, queridos, existe um lugar seguro no Pai para você, e esse lugar é através do Filho. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Ele? É o Cordeiro que fala na terra, mas ecoa no céu a partir do sangue na sala da justiça. Não havia justiça em você, mas um dia Cristo Jesus, aquele que aspergiu o seu sangue, a Bíblia vai dizer, sangue que fala coisas superiores ao sangue de Abel, ele ecoa diante desse lugar de justiça e nos torna legítimo. Aonde havia decretos de morte, ecoa-se decretos de vida sobre você. Observe algo: se dentro de uma sala da justiça real se apresentasse alguém miserável, alguém que não carregava a realeza do reino, e suponhamos que seja alguém miserável, entrando diante da sala real, essa pessoa era digna de morte. Preste atenção nisso. Me ajude aqui, Érica, por favor. Suponhamos que diante de uma sala real, fica aqui na minha frente, ao desespero de uma miserável,
Há um coração contrito de alguém que carrega tanta miséria. Chega diante a esse rei, a justiça do Senhor e a justiça do reino declara digna de morte. Ela precisa ser morta imediatamente. Porém, se um príncipe que está diante a essa sala levanta o seu cedro diante a ela, essa sentença ela é anulada. Você está entendendo isso? A única forma dela ser mantida em vida diante a um lugar de justiça é se erguendo um cedro de compaixão e misericórdia. E se esse cedro se ergue sobre ela, ela se torna justa. É a expressão do próprio Cristo. Outrora, fica aqui, por favor. Na história de Caim e Abel, está matando teu irmão, o Senhor está vindo, falando a Caim, errei não, né? Falando a Caim, Caim, aonde está o teu irmão Abel? E Abel morreu, e Caim está dizendo, acaso eu sou tutor do meu irmão? E o Senhor está falando para ele, Caim, o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sabe o que é a palavra clamar? Convocar, falar, emitir uma mensagem clara. O sangue no mundo espiritual, queridos, ele emite uma mensagem, é isso que está acontecendo. Caim morre, Abel morre, e posteriormente, sabe o que a Bíblia está falando? Que mesmo após morto, o sangue ainda fala, e o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Cristo tem uma mensagem superior e acima de todo sangue de iniquidade. O sangue derramado pela iniquidade, ele emite uma mensagem, mas o sangue de Cristo emite uma mensagem ainda maior. Queridos, essa mente meio aqui, às vezes projeta algumas coisas. Eu não estou falando de uma mente profética, não, porque depois pensa, o irmão teve uma visão. Não. Eu projeto na minha mente a visão de um tribunal, aonde um culpado está diante a sala. Daniel tem a experiência. O Senhor já se assentou ao teu trono, os anciões estão postos, miríades e miríades de testemunhas estão diante, os livros se abriram e começou a justiça diante ao tribunal. Daniel vê, e agora que o iníquo está diante a esse tribunal, o sangue de Jesus fala coisas superiores. Eu não vejo o sangue de Jesus como algo que vem como uma brisa, mas barulhento, a ponto de aniquilar o som da iniquidade diante a sala da justiça. Outrora, alguém que entrou dentro dessa sala, caminhando por tantos lugares de morte, um novo decreto é liberado. Você sabe o que é um decreto? Decreto é uma ordem liberada. Uma ordem liberada. Falar devagar para o povo que está copiando. Uma ordem liberada, emitida com peso de lei, a qual não pode ser revogada. Esse miserável que entrou, ele entrou com uma sentença de morte,
Porém, este sangue que fala coisas superiores arranca a sepultura que está dentro dele, e agora ele se torna legítimo diante desse lugar. Obrigado, E para mim, justamente, queridos, o propósito aonde a profundidade dos últimos dias, o Senhor nos levará a esses lugares de justiça, alinhando o nosso interior, aplanando os nossos caminhos, pois diante a nós há um sangue que fala coisas superiores ao sangue da iniquidade. Um novo decreto é liberado, e agora propagamos o reino, porque a palavra do Senhor no livro de Salmos, me esqueci a referência, mas vai dizer o seguinte: o Eterno reescreveu a minha vida quando eu abri o livro do meu coração, quando eu ainda era uma substância informe e vazia. O Senhor me tecia no ventre da minha mãe, e antes que a terra me conhecesse, já havia os meus dias escritos no livro dele. O Senhor reescreveu a minha vida quando eu abrir o livro do meu coração. Essa sala real de justiça, aonde o Senhor nos leva a acessar, e Cristo levanta esse cetro de misericórdia. A Bíblia nos fala, através dessa realidade, esse lugar real, não somente a respeito dessa sala, essa sala de justiça, a sala do trono, mas também vai nos falar da sala dos tesouros, a qual as riquezas e tesouros ficavam guardadas, e somente as pessoas autorizadas poderiam acessar. É por isso que o Senhor nos libera acesso às riquezas encobertas e aos tesouros escondidos. Eu estou falando, queridos, de um ambiente onde o Senhor emite uma sentença de prosperidade sobre você. Entenda algo: prosperidade é um ambiente. Existe um ambiente de prosperidade, e a prosperidade do Senhor não é simplesmente abundância financeira, é também saciedade interior. Você pode ter muito dinheiro, mas miserável internamente. Essa sala dos tesouros, esse ambiente de prosperidade, é onde o Senhor potencializa até a revelação que está sobre ti. É interessante observar algo sobre essas riquezas, sobre esses tesouros. Observe que, um parênteses aqui para que você entenda isso, a palavra do Senhor nos libera a seguinte ordem de lei como um decreto: as bênçãos do Senhor te perseguirão, te encontrarão e te alcançarão. Mas você já observou que tem pessoas, queridos, que não conseguem ser abençoadas? Talvez você diz: Cassiano, eu sou primiciante, ofertante, dizimista, caminho em memoriais, eu sou alguém que caminho em honra, eu não consigo prosperar. Sabe por quê? Existem lugares que te ocultam a bênção do Senhor. Observe algo. A palavra do Senhor nos diz a respeito de uma aliança que Davi faz com Jonas. Estão lembrados dessa história? A alma se atrela em um ponto jurídico de lei. Quando a nação de Israel entra em guerra, e aí nós pegamos 3 gerações: Saul, nós pegamos Jonatas e nós pegamos Mefibosete. Saul morre, Jonatas morre em campo. A ama toma Mefibosete nos braços e corre. Porém, em um ponto jurídico de lei, se eu sou príncipe e governo em um reino, e o pastor governa em outro reino, e nós temos uma aliança, ele não pode matar ninguém da minha casa, porque na nossa aliança
Se ele mata alguém da minha casa, é como se ele matasse alguém da casa dele. A história vai nos dizer em Samuel, acho que é 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4 em diante, a respeito da história de Mefibosete. E a Bíblia vai dizer que a ama, tomando Mefibosete apressada no colo para fugir, deixa ele cair e ele se torna aleijado de ambos os pés. O problema aqui, queridos, não é o impacto da guerra, é caminhar com pessoas que não entendem aliança. Se aquela ama entendesse sobre a aliança, ela saberia: eu não preciso correr, porque pela lei ele não é digno de morte. Caminhar com pessoas que não entendem sobre a aliança está nos custando muito, está nos paralisando dentro desses dias, está nos levando a piques de ansiedade, adrenalina tão grande que nós estamos por grandes quedas, perdendo os movimentos e já não estamos conseguindo avançar. Aonde Mefibosete vai? Mefibosete está em Lodebar. E Lodebar, queridos, é uma dimensão espiritual aonde nada se planta, nada se colhe, nada se prospera, e também a Bíblia vai dizer terra dos esquecidos. Sabe aonde Mefibosete está? Em Lodebar. Ele está na casa de Maquir. A palavra Maquir significa aquele que racha e ressente. Ele está ressentido e sentindo novamente a perda do pai e a paralisia das suas pernas. A Bíblia vai dizer que Davi assume o trono, e o que Davi está falando, o rei Davi está falando é: eu desejo abençoar todos aqueles que veio da linhagem de Jonatas e Saul. Porém, aonde Mefibosete está? Aonde ele está, queridos? Em Lodebar, lugar aonde a bênção do Pai não acessa. A bênção do Senhor percorre sobre a face da terra te procurando. Perdão pela expressão, mas eu não encontro outro. Talvez você consiga encontrar outro, mas é como que farejando, caçando. A bênção do Pai te caça sobre a terra e não te encontra. Por quê? Porque o filho está em um ambiente onde a bênção não toma. É por isso que eu te falo, essa sala do tesouro é um ambiente de prosperidade, onde tudo que você toca prospera. E é dentro dessa realidade nós entendemos, queridos, a primeira sala que eu te falei é a sala da justiça, a segunda sala é a sala dos tesouros, e a terceira sala é a sala do banquete, aonde em Cantares vai nos dizer: ele me leva para a casa do vinho, aonde a sua bandeira sobre mim é o amor. Existem algumas versões que vão dizer: ele me leva à sala do banquete, aonde a sua bandeira sobre mim é o amor. Eu preciso, queridos, que você entenda. A pastora falou aqui sobre o amor, mas nós precisamos ter uma compreensão muito clara a respeito do amor, porque nos últimos dias o amor tem sido algo muito romantizado, e nós pegamos o amor como um sentimento. Amor não é sentimento. O amor expresso, queridos, biblicamente falando, é a expressão exata de Cristo. O amor nos leva ao padecimento. O amor é mais forte do que a sepultura. Eu vou te contar um caso, uma experiência aqui. Nós estamos lá, queridos, na região de Belo Horizonte, não vou citar nome, mas houve há anos atrás uma grande movimentação de uma batalha, uma guerra estratégica de tomada de território. Eu não participei disso, e dentro desse processo as igrejas fizeram de um modo muito correto. Posteriormente, ouvindo a história, havia uma concordância política, pastores de várias igrejas se reunindo a fazer uma guerra estratégica. Foi um período
aonde aquele livro da doutora Neuza ganhou muita força, Deus Quer a Sua Cidade. Quem aqui já leu? Deus Quer a Sua Cidade é um livro de batalha espiritual a nível estratégico. O pastor que orquestrou toda aquela violência, aquele embate de guerra, ele movimentou, e no fim dessa guerra, tomada de território, atos proféticos sobre uma região específica de Belo Horizonte, eles se reuniram em uma igreja e eles confrontaram um espírito chamado Leviatã. Muitas coisas que aconteceram não deveriam acontecer. Eles confrontaram de forma direta. Hoje nós entendemos algo, temos uma visão dentro desse meio da libertação, aonde se crê que determinados espíritos nem se manifestam em corpo humanos, porque o corpo humano não suporta tal manifestação. Mas no fim dessa guerra, o espírito, queridos, manifestou em um corpo de um homem. Esse pastor, ele conta, um homem sério, ele tem se especializado dentro de uma área de libertação, só cuidando de pessoas que saíram do satanismo. E aí, queridos, dentro da experiência dele, ele conta que esse endemoniado, ele rasgava as cadeiras de plásticos com a mão. Ele pegou aquele pastor que orquestrou aquela movimentação de batalha espiritual estratégica, e ele contava, Cassiano, ele batia a mão no pastor e pegava a peça de roupa do pastor e rasgava com a mão. O pastor ficou de cueca dentro da igreja. Ele, um grande homem de Deus, pastor na época, e estou falando dessa ação de um pastor presidente, ele ainda passou a auxiliar. No ápice dessa manifestação, queridos, ele não era cheinho, pastor obeso, Arielle conhece, gordo, o pessoal costuma maneirar, né? Gordo. Ele fala, eu não sabia o que fazer, eu lancei o meu corpo em cima daquele endemoniado, eu abracei ele de conchinha e disse no ouvido dele, solta a minha ovelha, porque eu vou contra você com uma arma que você nunca irá compreender. Eu amo a minha ovelha, solta a minha ovelha. Ele conta, queridos, que logo aquele rapaz, ele foi livre. E ele olhava para mim e dizia, não romantize o amor, pois o amor será a nossa maior arma de guerra. As trevas não compreendem o amor. Eu estou falando para que você não romantize isso, para que você não pense que o amor do Senhor é esse sentimento quentinho que está aí no seu coração. Não, o amor do Senhor é a nossa maior arma de guerra, porque o amor é maior e mais forte do que a sepultura, mais ciumento do que a morte. Porventura, o homem sobre a face da terra consegue se apartar da morte, porém, o amor do Senhor é mais profundo do que os ciúmes da sepultura e da morte. É esse amor que é expresso em Cristo na obra do padecimento. Essa expressão de amor, ela é tão violenta, e é justamente isso que a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8, capítulo 35 a 36, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, a fome, ou a miséria, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O amor do Senhor nos faz permanecer e prevalecer nos últimos dias. É por isso, queridos, que nessa última ministração minha, dentro dessa imersão, eu quero que você entenda, para suportarmos os últimos dias, precisamos ser experimentados no amor. O amor, queridos, não é pautado em sentimentos vazios, em prazeres momentâneos, não. O amor do Senhor é violento. Sabe o que te trouxe aqui? O amor do Senhor. Pare de olhar para você depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos de convertido
E vendo tantas virtudes, aonde você diz, sou digno da presença dele, nunca seremos dignos da presença dele. Se nós falamos sobre os 12 discípulos, queridos, de quem você desejaria ser, o cargo de João já não ocupa mais tanto lugar. Mas ninguém quer ser, talvez ali, um Pedro, um Judas. Mas sabe o que me faz pregar para você? É entender, queridos, que todo o passado curado nas mãos do Senhor é ferramenta de trabalho. Um dia, eu fui pior do que Judas. Eu traí Jesus, queridos, mais de 3 vezes. Eu falo para você. Eu me lembro que na minha conversão, eu comecei a trabalhar com libertação com 15 anos de idade. Muito prematuro. Eu acredito que a grande maioria conhece um pouco da minha história. E quando eu converti, queridos, eu não cria no Senhor. Eu duvidava da existência dele. A minha mãe às vezes me levava para a igreja, às vezes os pastores me pegavam assim. Minha mãe gostava muito de igreja de revelação. E aí, queridos, eu me lembro que uma determinada igreja que não trabalhava com a visão do profético, a libertação, e Deus usou o pastor e falou o seguinte: olha, eu te vejo o Senhor te levando em tantos lugares, eu te vejo você percorrendo sobre a nossa nação, e fora dessa nação sobre um pássaro de ferro. Eu vejo o Senhor te entregando um grande ministério que eu não consigo compreender, é algo que eu não consigo te falar a respeito do que o Senhor fará. Queridos, para mim trazia curiosidade, mas não era o que eu cria. Eu me lembro, queridos, de uma vez, minha mãe testemunha isso, eu muito criança, pastora, o pastor me pegou, me lançou por alto e disse: esse menino cuidará de tantos pastores. E talvez chegará um dia que eu pedirei oração para esse menino. Não cria no Senhor. Um dia, orando ao Senhor no banheiro da minha casa, falando com o Senhor, gente, falar com ele para mim era loucura. Em sinceridade, eu orei ao Senhor e eu falei: Senhor, para mim falar com você, ainda falei você, para mim é loucura, porque eu não creio na sua existência. Mas se o Senhor existe, passa por cima das minhas vontades e cumpre o teu propósito na minha vida. Eu me lembro, queridos, que na minha conversão eu não precisei fugir. O meu colapso chegou, queridos, quando eu entrei dentro da igreja e falaram assim para mim: Deus é Pai. Eu queria um Deus, eu queria entender a existência dele, mas um pai para mim já era demais, porque a visão que eu tinha de um pai era completamente diferente da visão que eu tenho hoje. E o que eu estou falando com você, queridos, é que não havia bondade no meu coração. Eu neguei Jesus muito mais do que Pedro. Eu traí Jesus bem mais do que Judas. Quantas vezes nós estamos beijando a face de Cristo com as nossas palavras doces e suaves aos nossos cultos de domingo, e na segunda-feira nós estamos traindo. Eu fui pior do que Jonas. Jonas está fugindo, queridos. Quantas vezes eu fugi do Senhor? Queridos, eu me lembro, a Arielle, que caminha mais tempo comigo, sabe disso. Pastor Tigre, quando o Senhor me chamou para a obra e para o ministério, eu não queria de forma alguma o quê? Depender de igreja. Eu quero trabalhar de modo secular. Eu quero ser independente. Quantas vezes neguei Jesus? Quantas vezes fomos piores, queridos, talvez do que o filho pródigo que toma herança do pai e vai viver a sua vida? Quantas vezes? Porém hoje nós somos alguém que o Senhor insistiu nos chamar de filho, alterando até mesmo a nossa genética, colocando o que é dele dentro de nós. Não havia justiça, não havia graça, não havia bondade, não havia alegria, mas assim ele fez. O que nos faz estar aqui? Amor. Amor, que é mais forte do que a sepultura que você vivia. Eu ouso a dizer, é maior talvez até mesmo, queridos, dentro da realidade que você vive hoje, sobre a sepultura desses dias. Quantos aqui desejam viver isso? Experimentar deste amor de novo. Eu tentei, querido, ser o mais breve possível,
para a gente ir para a prática, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e ficasse sobre os seus pés. Enquanto isso, eu quero convidar os ministros de adoração